Amém. 1 Coríntios capítulo 10 diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar. Amém. Podem sentar. Irmãos, esse texto de Paulo, impactante, e o entendimento dele, de coisas que hoje nós temos estudado, que ele chama de figuras, e nós temos chamado de tipificações, simbologias, por aí ele diz figura. Tudo que aconteceu lá com Israel, ele está escrevendo para a igreja de Coríntios e está chamando aqueles fatos de figura, e ele diz que isto é para nossa advertência, isso é para, ele diz no verso 11, para aviso nosso, porque chegamos aos fins dos séculos. Aqui ele está mostrando tudo o que aconteceu com Israel. Ele está dizendo, irmãos, olha, todos eles andaram debaixo da mesma nuvem, todos eles passaram pelo mesmo mar, todos comeram do mesmo manjar espiritual, todos beberam da mesma bebida espiritual, porque a pedra que os seguia era Cristo, mas Deus não se agradou da maioria deles. Existem alguns fatores que nós precisamos, irmãos, entender, e nós não podemos nos descuidar com a vida espiritual. Um descuidozinho de 5 minutos pode representar anos perdidos da sua vida. Às vezes você perde uma bênção quando você cai, você tropeça, você vacila. Às vezes a bênção foi perdida por algo que você não alcançou, entendeu que tinha que alcançar, mas não alcançou. Mas existe outra bênção que você perde e nem toma conhecimento que ela estava proposta para você. Isso que é terrível, esse é o meu clamor, entende, irmão? Esse é o meu clamor na intimidade com Deus. Senhor, eu sei que Tu tens uma obra proposta para mim, me fala ela, não me deixa desviar. Senhor, Tu conheces as minhas renúncias, Tu conheces a minha força em renunciar, me mostra o Teu propósito, e eu quero ver se existe realmente força em mim de seguir o Teu propósito. Mas mesmo
que o Senhor sabe que eu não vá conseguir seguir, se assim o Senhor na sua onisciência sabe, mesmo assim me mostra. Se eu fracassar, eu quero saber aonde eu fracassei. Se eu cair, eu quero saber aonde eu caí. Eu não quero que fique nada oculto aos meus olhos. Eu quero que mesmo nas minhas falhas, o Senhor se manifeste e diga: ali você falhou, ali você deixou de alcançar, ali você não compreendeu, ali você não foi adiante, ali você negligenciou. Entende, irmão? Porque o que nós vemos? Paulo diz aqui no verso 12: aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não cai, né? Vigie para não cair. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Vida espiritual é muito sério. Muito sério. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, eu te pergunto: quantos pastores você conhece? Quantas igrejas que verdadeiramente você entra lá e a Bíblia tem a primazia? A Bíblia realmente é pregada, é ensinada. Quantas você conhece? No meio dessa população aí de milhões de pessoas, quantas igrejas você pode hoje indicar para alguém conhecer Jesus Cristo? Você está entendendo aonde que eu estou querendo te conduzir a pensar? Por quê? Porque cair é muito fácil. Difícil é ficar de pé. Então, meu irmão, muita humildade na presença desse Deus de misericórdia, esse Deus de compaixão. Ele não quer nos ver cair. Mas se eu não tiver humildade suficiente, Ele me deixará cair. Deus dá graça aos e resiste aos, dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. É isso que está escrito. Caminhe em humildade, que você não vai cair. Lembra que o que ele disse para Paulo? Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O que ele está dizendo com isso? Paulo, ainda que tu sejas fraco, eu não vou te deixar cair. É o meu poder que se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, meu irmão, saiba se colocar sempre como um fraco, para receber a misericórdia do Senhor. Senhor, eu falo se tu me mandar. Senhor, eu vou se tu me enviar. Entendeu? Não é tipo, Jesus, fica de lado que eu cuido disso. Não. O Espírito Santo não paira sobre os fortes. Ele paira sobre os obedientes, sobre os humildes. A nossa fortaleza está em desejar nos submetermos a Deus. Isto é que é a fortaleza que Deus procura em nós. Jesus, eu quero ir contigo até a morte. É essa fortaleza que Ele procura. Essa predisposição é o que Ele está procurando. Aquele que está de pé, pois, cuide para que não caia. Significa que pode cair. Inclusive, Paulo caiu. Este que escreve isso aqui. Nós vamos ver o texto tão conhecido que Paulo tem lá de Atos 22, quando Lucas escreve a respeito dele, da experiência dele, que Jesus diz o que para Paulo? Paulo, sai de Jerusalém, não receberão o teu testemunho, eu vou te enviar para onde? Para os gentios de longe. Paulo, eu tenho uma glória ainda para ser manifesta na tua vida. Eu vou te enviar às nações gentílicas. Você ainda vai fazer muitas viagens missionárias em meu nome. Ainda vai curar muito enfermo, Paulo. Ainda vai expulsar muito demônio, Paulo. Ainda vai fundar muita igreja. Ainda vai escrever muita coisa, Paulo, para ficar de edificação para o meu povo. Entendeu, Paulo? Sai de Jerusalém. Não, Senhor, eu vou ficar por aqui. Paulo perdeu a bênção que ele não chegou a conhecer. É aí que eu quero que você entenda. Que você pode, meu irmão, se não vigiar, perder a bênção que você não chegou a conhecer. Entende?
Muitas coisas estão propostas para a nossa vida. Nós não sabemos. Elas são reveladas dia a dia. Hoje eu tenho vivido uma glória. Hoje, exatamente nesse mês e nesse ano, eu tenho vivido uma glória. Mas a glória que eu estou vivendo nesse momento aqui não é a mesma que eu vivia há um ano atrás. Ela hoje é muito maior, nem se compara. Quando nós fundamos esse ministério, havia uma glória na nossa vida, mas ela hoje está além do que eu poderia supor, muito além, porque Deus vai revelando o que Ele tem conosco dia a dia. Quando nós fracassamos, deixamos de conhecer aquela glória que Ele tinha para manifestar nas nossas vidas. E aí a gente vai vivendo uma vidinha sem nem lembrar que foi reprovado. Lembra lá de 2 Crônicas capítulo 18? O rei Acabe? Que Deus, na sua conferência, disse assim: quem induzirá Acabe a que suba a Ramote Gileade e morra lá? O rei estava lá na terra, reunindo os seus exércitos, seus conselheiros, os falsos profetas, seus capitães, estava fazendo aliança com outro rei, se fortificando, preparando as armas, traçando estratégia de guerra para conquistar. Mas lá no céu, Deus está traçando uma estratégia de guerra para fazê-lo cair. Entende? Está lá, 2 Crônicas, capítulo 18, já vimos esse texto tantas vezes. Ou seja, enquanto este rei está achando que a vida dele está aprovada, o decreto lá em cima já tinha sido marcado. Enquanto ele está achando, lembra que ele disse para Micaías: põe esse homem aí no cárcere, sustenta ele com pão e água, até que eu volte. Olha a visão dele. Eu vou voltar, eu vou nessa guerra, eu vou conquistar, eu vou vencer e eu vou voltar. Lá em cima, Deus já tinha decretado que ele não ia voltar, ele ia cair pela mão dos inimigos. Ou seja, ele não conheceu, devido aos seus pecados e transgressões, ele não chegou a conhecer as maravilhas que Deus tinha para ele, elas foram interrompidas. Lembra de Saul? Lembra de Davi? Davi não viu a bênção que estava proposta para ele. Qual era a bênção? Era coroar o seu império com a edificação daquele templo majestoso, cuja planta do templo já havia sido revelada pelo Senhor. Aquele templo que hoje a arqueologia diz que Salomão construiu, e é um assombro quando a arqueologia descobriu o tamanho daquele templo de Salomão. Uma coisa inigualável. Davi preparou tudo. Na hora que ele pensou que fosse construir o templo, Deus falou assim: tu não vai construir o meu templo, as tuas mãos estão manchadas de sangue. Já esqueceu de Urias? Já esqueceu de Betseba? Ele já não tinha dito para Abraão: não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então, irmão, às vezes a bênção é perdida e as pessoas não percebem que a perderam, a não ser que surjam certos momentos. Davi achou o seguinte: não, já houve incesto na minha família, já houve morte, já houve horrores, a espada realmente não se apartou da minha casa, agora eu vou partir para a construção do templo. Ele achava que já estava tudo bem, que aquela bênção que antes tinha sido proposta dele edificar o templo, ainda estava de pé, e no entanto já não estava mais de pé. Ele não conheceu a glória daquela bênção que outrora estava proposta, que era a edificação do templo. Lá em Números capítulo 13, nós temos aqueles espias que infamaram a terra, lembra? E fizeram a congregação chorar durante toda a noite. Você lembra disso?
Deus falou que a terra era boa, eles voltaram dizendo: não, Moisés, a terra é ruim, é uma terra que consome os seus moradores, lá tem gigante, lá tem homens armados, nós éramos como gafanhotos, nós não podemos conquistar essa terra. Não, em outras palavras, Deus é mentiroso. Ele falou que nós íamos conquistar a terra, não vamos nada, não tem condição. Eles perderam o que nem sequer tomaram conhecimento. Eles entrariam na terra, eles conquistariam, eles teriam longevidade de anos, eles veriam os seus filhos, eles veriam os seus netos, eles veriam os seus bisnetos, as suas descendências possuiriam a terra, seria um reino sacerdotal para a honra e glória do nome do Senhor, e no entanto, de repente foi cortado. Nada daquilo aconteceu. Irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma proposta para você. Esta proposta você não pode deixar passar. Você tem que pegar de unhas e dentes. Deus quer pelas suas mãos expulsar os demônios. Não deixe isso passar. Quer curar os enfermos pela sua oração. Deus quer mostrar que Ele vive e reina pela sua vida. Deus quer você edificando igrejas, edificando vidas, desfazendo as obras do diabo, mostrando que o Deus da Bíblia não morreu. Não foi vencido pelo diabo. Não foi vencida a sua doutrina pela doutrina dos falsos mestres. Ele tem a proposta de fazer a sua língua como a pena de um destro escritor. Ele tem uma proposta de te fazer obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Irmão, não deixa isso passar de você. Paga o preço que tiver que pagar, mas não deixe isso passar. Paulo diz: nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o passado, nem o porvir, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem dominadores, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Não deixa passar, irmão. Gruda no Senhor, como Jacó segurou aquele: não te deixo enquanto não me abençoares. Gruda, irmão. Gruda, irmão. Porque Paulo disse: aquele que está de pé, cuide para que não caia, mas ele caiu. É muito fácil cair, irmão. É muito fácil cair. E existem coisas que estão propostas na sua vida, tremendas e maravilhosas, que você ainda não sabe. Tanto que a Escritura diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Paulo diz: aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem coisas tremendas propostas para nós. Vamos entrar na guerra. Aleluia. Vamos entrar na batalha. Por quem? Por nós mesmos. Entendeu, meu irmão? Vamos aprender a dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Vamos aprender a ouvir Deus. Igreja é aquele que ouve Deus. Lembra? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Por quê? Porque ouviu Deus. Não foi carne e sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Nós temos que ser bem-aventurados, ouvindo Deus. Bem-aventurado, Simão Barjonas. O meu Pai te revelou, você conseguiu ouvir o Pai. É isso que nós precisamos, irmãos, para que a glória que está proposta nas nossas vidas venha a se cumprir. E nós não estejamos que nem Acabe lá, né, sentadão no trono. Olha o meu reino aí, eu tenho um reino. Olha os meus soldados. Ah, esse aí está falando contra mim? 400 disseram que eu vou prosperar. Esse indigente aí, esse pobre coitado aí lá do deserto, nem sei o que esse cara come, porque ele nem senta na minha mesa. A diferença é essa. A diferença é essa. Assim diz o Espírito de Deus. A diferença é com aqueles que não sentam na mesa deles.
Essa é a diferença. Deus só fala através da vida daqueles que não sentam na mesa. Aleluia. Deus tem uma proposta tremenda na sua vida. Sabe esses pastorezinhos renomados que estão por aí? Você vai apontar o dedinho para ele e vai dizer assim: meu amigo, fica na tua que tu está caído. Aleluia. Você está fora. E eles só vão saber que estão fora quando o dia que Deus marcou para você chegar diante deles, abrir a boca e falar. Por enquanto, eles são Acabe sentado no trono. Mas Deus ainda encontra Micaías nessa terra. Então, meu irmão, muitos não conheceram a glória que estava proposta para as suas vidas. Eu tenho falado aqui redundantemente que eu conheci muitos pastores, homens de Deus que impunham as mãos e Deus operava coisas tremendas na hora. Não operava no dia seguinte, não, na hora, como tem que ser a glória do Evangelho. E esses homens, eu hoje posso levar você na casa deles, tudo desviado. Que tristeza, dá vontade de chorar. Homens que por poucos meses que ficaram de pé, Deus começou a transformar bairros inteiros. Por poucos meses. E as pessoas caem, não alcançam aquilo que Deus tem para eles. Irmão, tenha humildade. Entra lá no teu quarto, consulta o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Igreja é isso, meu irmão, igreja é ouvir Deus. Igreja não é ouvir o teu irmão, ele necessita de Deus tanto quanto você. Igreja é você aprender a ouvir Deus. Igreja é você aprender a dar o teu mais precioso tempo para Deus. Igreja é você aprender conseguir colocar a sua vida no altar de Deus. Isso não é fácil. Deus não recebe a sua vida no altar dele pelo que você diz. Senhor, toma a minha vida no teu altar. Ele não recebe. Deus não recebe a sua vida pelo que você diz. Deus só recebe a sua vida pelo que você faz. As suas palavras, meu irmão, têm que ser confirmadas com as suas atitudes. Então, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Paulo não tem ideia do galardão que ele perdeu. Não tem ideia. Se ele tivesse saído de Jerusalém, primeiro, ele não teria ido parar naquela prisão. Isso já era algo tremendo, não ir para aquela prisão. Aquele naufrágio, chegar em Roma, diz a tradição judaica que ele foi decapitado por Nero, depois de 2 anos de uma prisão domiciliar. Um homem acostumado a viajar para tudo que era canto para pregar o Evangelho, de repente tem que ficar aprisionado dentro de uma casa, com um soldado lá na porta, porque ele não alcançou o que Deus tinha para a vida dele. A nação de Israel não alcançou. Aquele povo da época de Jesus, eles não entenderam o que eles perderam. Quando Pilatos diz assim: eu não acho mal nenhum neste homem, eu lavo minhas mãos, estou inocente do sangue deste homem, caia sobre nós e nossos filhos o sangue deste homem. Caiu ou não caiu? Caiu não para remissão, caiu para condenação. E a história vai mostrar o caos que houve. Por causa da atitude daqueles que estavam vivos na época de Jesus, até hoje tem judeu em abundância baixando as chamas do inferno. Por causa da atitude deles. Sabe que a Escritura diz em Êxodo capítulo 20, eu visito a maldade dos pais nos filhos, até 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas eu faço misericórdia a milhares da geração daqueles que me amam. Aleluia. Meu irmão, se a sua atitude hoje for correta,
Daqui para frente, milhares serão alcançados pelas misericórdias de Deus por causa de você. O meu filho, o seu filho estão bem, se a minha vida estiver no altar de Deus realmente. Deus vai ter compaixão, Deus vai guerrear pelo meu filho, Deus vai guerrear pelos teus filhos, Deus vai guerrear pelos teus netos, só por amor a ti. Aleluia! Não é isso que a Bíblia diz? É isso. Quando Deus vinha para aniquilar a nação de Israel, ele dizia assim, não, eu vou deixar um remanescente por amor ao meu servo Davi. Davi já tinha morrido há centenas de anos, mas a memória dos atos de Davi estavam diante de Deus. Quando Deus vinha para aniquilar aquele povo, Deus olhava para o código genético e via lá, netos, bisnetos, tataranetos de Davi. Ele dizia assim, opa, eu considero aquilo ali. Então, meu irmão, cair é a coisa mais fácil do mundo. E muitos caem e não percebem que caíram. Temos que aprender a ouvir Deus. Temos que aprender a ouvir Deus. Quando eu vou para a intimidade com Deus, querendo ouvir o que eu acho que é o certo, que é o bom, Deus não fala. Ele só fala quando eu me aniquilo, me anulo dos meus próprios conceitos para receber os dele. Deus não enche vasilha que já está cheia. Deus só enche vaso que está vazio. Esvazia-te, meu irmão, de ti mesmo. Aleluia. Tem que se esvaziar de si mesmo, senão ele não enche. Se Deus chegar para te encher e ver a vaidade, ver o orgulho, ver a prepotência, ver a arrogância, ele não derrama o Espírito Santo nessa mistura contaminada. Aleluia, Jesus. Ele quer vaso limpo. O Espírito Santo tem ciúme de nós, diz a Escritura. Por isso, meu irmão, pega os orgulhos, as vaidades, joga tudo para debaixo do tapete, joga tudo no lixo, que aí você vai experimentar a plenitude do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, meu irmão, as pessoas olham para você e dizem assim, olha, tu está diferente, eu vejo alguma coisa diferente na sua vida. As pessoas às vezes não percebem o que perderam. Certa vez fomos visitar uma senhora, e aquilo me deixou impactante, quando Deus falava que há 30 anos, a dona estava em cima de uma cama já há alguns dias, e Deus falava que a culpa daquela enfermidade, o motivo daquela queda, vamos assim chamar, é porque há 30 anos atrás, Deus a havia chamado para uma obra em outra igreja, e ela simplesmente não ficou na outra igreja para a qual Deus a tinha chamado. E insistiu em permanecer na sua igrejinha antiga, tradicional, cantando, e cantava muito bem, na verdade. E quando estava desfrutando daquela enfermidade, o Senhor revelava esta situação. Eu te digo, nesses 30 anos fora do propósito de Deus, congregando numa igreja errada, fora da direção de Deus, o que aquela pessoa perdeu? Por isso, meu irmão, que eu te digo, tem pessoas que perdem a bênção simplesmente por não alcançarem o que estava proposto. Quando Jesus passou por alguns lugares e disse para algumas pessoas assim, ele virou para um jovem e disse assim, olha, segue-me. Aí o jovem disse assim, Senhor, eu te seguirei, me permita primeiro sepultar o meu pai. Ele falou assim, não. Está escutando, irmão? Não. Assim diz o Espírito Santo, não. É não. Não, prioridade é dele. Prioridade é da obra dele. Não tem que sepultar ninguém. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu vem e segue-me. Jesus não espera, ele é Senhor. Ele é Senhor. E quantos têm dito para Jesus espera?
Quantos têm dito para ele, peraí, Jesus, fica aí, que nem aquele homem poderia dizer assim, não, peraí, Senhor, tu é tão novo, deixa eu ir sepultar o meu pai. O pai dele não estava no caixão, nem tinha morrido, já era idoso, e ele estava esperando que o pai morresse, mas não tinha morrido. Ou seja, Jesus, tu pode esperar, tu é novo, qual a tua idade? Tu está aí com 30 anos, Jesus, eu vou lá, sepulto, quando eu voltar eu te sigo. Que loucura. O chamado de Deus é hoje, é já, é aqui e agora. Ele quer começar um chamado na sua vida agora, nesse exato momento. Amanhã, não, amanhã ele não quer mais, amanhã ele já achou outro. Ele chamou outro, segue-me. O homem diz assim, Senhor, eu te seguirei, mas me deixa primeiro despedir-dos da minha casa. Não deixo não, não deixo não. Quer me seguir? Aqui agora. Jesus passou por uma cidade, um jovem rico disse para ele, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Ele conversou com o jovem. Chegou no final da conversa, Jesus disse assim, tu quer ser perfeito? Vende tudo que tu tens, vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Aquele homem, jovem rico, ele não tem ideia do que ele perdeu. Entende, irmão? Ele não tem ideia. Irmão, aprenda a ouvir Deus, para que você diminua as tuas possibilidades de dizer não para Deus. Aquele homem, quando ele entrava nas suas fazendas de quilômetros, nos seus carros, nas suas carruagens, quando ele fazia os seus grandes negócios, aumentava os seus celeiros, quando ele olhava para as suas dezenas de empregados, ele dizia, eu sou um abençoado por Deus, e não sabia que na verdade estava vivendo uma das piores misérias da sua vida. Ele não tinha ideia do que tinha perdido, quando Jesus diz, segue-me, terás um tesouro no céu. Tem bênçãos que as pessoas perdem e não tomam conhecimento do que perdeu. Tem outras que as pessoas perdem e todo mundo vê que perdeu. E eu quero, meu irmão, que nesta oportunidade você lute para não perder aquilo que você ainda não conhece. Entende isso? Eu quero que você não perca o que Deus vai fazer na sua vida amanhã. Eu quero que você não perca o que Deus vai fazer na sua vida daqui a 6 meses. Eu quero que você não perca o que Deus vai fazer daqui a 1 ano. Eu quero que você não perca o que Deus vai fazer daqui a 5 anos. Quando todos olharão para você e vão dizer assim, não, não é possível, não é você. Daqui a 10 anos, você vai encontrar pessoas que hoje andam contigo, meu irmão. E a diferença vai ser grande. Se realmente você aprendeu a andar, ouvir Deus. Existe uma proposta. E a minha retórica nesta hora é para que você não perca, não é o que hoje você tem. Eu estou dizendo que você não deve perder aquilo que você ainda não tem. Aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. A obra na tua vida, meu irmão, só começou. Você se acha tendo muito, que você tem a migalha que está caindo da mesa. O glorioso ainda está por vir. E é isso que eu estou dizendo, que você não deve perder o que vem pela frente. Como que aquele homem vai imaginar tudo que ele perdeu? Paulo, Davi, o jovem rico, a nação de Israel. A nação de Israel nunca vai imaginar o que eles perderam. Os que já baixaram a sepultura. Eles perderam aquilo que Paulo diz para a igreja,
deveria ser dito para eles. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que ele habita em vós, proveniente de Deus? Isso era para ser dito para Israel. Eles perderam. Hoje o templo de Deus, do Espírito Santo, somos nós. Somos nós que pisamos na cabeça do diabo, mas isso é pouco, tem coisa maior pela frente. Somos nós que curamos enfermos, expulsamos demônios, mas isso é pouco, ainda tem coisa maior pela frente. Eu estou dizendo que você não deve perder o que vem pela frente, irmão. Sabe como que você não perde o teu amanhã? Cumprindo cabalmente o teu hoje, na presença do Senhor. Você é de outra igreja, é membro de outra igreja? Não venha para cá se Deus não te mandar vir. Não venha. Se você está aqui e está pensando em ir para outra igreja, só vá se Deus te mandar. Porque para cair, a gente cai com uma atitude simples. Você já viu que para uma árvore crescer, atingir a sua altura, demora? Como demora? Mas para derrubar, com as ferramentas modernas, se derruba uma árvore em 1 minuto. Mas para ela crescer demorou tanto. Assim é a vida espiritual, e nós somos comparados às árvores. Para você atingir a estatura de varão sóbrio, perfeito, isso demora, irmão. Como demora? Mas para você ser derrotado, o diabo passar uma rasteira em você e você desmontar, é alguns segundos. O castelo que você constrói ouvindo o evangelho, estudando, ele é uma peça por peça, torre por torre. Mas em um momentozinho, em um lapso que você tem, desmonta tudo, como uma onda da praia que vai e invade tudo. Então, eu quero que você não perca. Não é o que você já tem, é aquilo que você ainda não tem. Mas se você não levar a sério o propósito de Deus na sua vida, você não vai nem chegar a conhecer, logicamente, aquilo que está proposto para a sua vida. Olha bem para você, meu irmão. Você acha que Deus já fez na sua vida tudo o que Ele tinha para fazer? Eu, quando olho para mim mesmo, eu digo, Deus ainda nem começou a obra na minha vida. É isso que eu digo. Eu estou em luta. Por quê? Porque eu quero ver de Deus é muito além do que o que eu tenho visto. E assim é você, meu irmão. A obra que Deus tem na sua vida, meu irmão, diga assim, ela nem começou. Todo dia é um novo dia para você ter um ponto de partida. E nunca um ponto de comodismo. Nunca você tem que estar acomodado. Todo dia é uma nova oportunidade de você estar no centro da vontade de Deus. E para isso, você tem que ser bem-aventurado como Pedro. Bem-aventurado és porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Não pense que ouvir Deus é fácil. Existe um preço. Tudo que é precioso tem alto preço. Pague o preço, você vai ver que vale a pena. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.